Olá, queridos. Voltamos aqui. Nós agora estamos falando a respeito do quinto sinal. E esse quinto sinal que nós vamos falar, ele é um dos meus prediletos. Olha só, a evidência astronômica. Além desse texto de Joel, capítulo 2, versículo 31, eu quero ler para vocês, começar lendo Gênesis 1 e 14. Gênesis 1 e 14 nós já comentamos, mas eu quero comentar de novo porque ele cabe muito bem aqui nesse tema. Que diz assim: declarou Deus: haja luminares no firmamento do céu, a fim de se separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais, para definir as estações, dias e anos. Estação no hebraico, ou melhor, perdão, sinal no hebraico, é uma marca distintiva, uma bandeira, uma lembrança, prodígio, um presságio, advertência, é também um símbolo. O que eu quero dizer com esse versículo? Que Deus, quando ele foi fazer os céus e a terra, ele matematicamente calculou o ponto inicial de cada planeta, de cada estrela, da órbita de cada coisa. E ele sabiamente calculou a rota, o trajeto, juntamente com data, dia, mês, hora e ano de todas as coisas, de toda a trajetória. Por que eu digo isso? Porque a trajetória da morte de Jesus, como nós vimos nas festas, coincidiu exatamente com um dia de Páscoa. Então Deus é de uma maneira muito sábia, ele faz as coisas coincidirem para que haja sinais. E nós vemos nesse versículo dizendo que os luminares do firmamento do céu, separando dia e noite, ou seja, o sol, a lua, as estrelas, eles servem de sinais. Preste atenção nisso, porque Deus, as festas de Deus, é chamada também de compromissos divinos. E Deus evidencia as coisas que está acontecendo na Terra através de sinais. E isso nós vamos deixar bem claro aqui. Quero ler para vocês também Joel, capítulo 2, versículo 31, que é um texto literal, não é por parábolas, que diz assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grandioso e temível dia do Senhor. A respeito do que ele está falando aqui? Ele está dizendo, o profeta Joel está dizendo que haveria um sinal do céu ter possivelmente um eclipse, né? Ele ser coberto de tal maneira que ele ficasse escuro, os raios solares não atingissem, não incendissem sobre a Terra, tornando-se a Terra escura, e a Lua se tornando em sangue. E nós vemos um evento chamado Tétrades de Lua de Sangue, que a própria NASA intitulou esses eventos, e ela parece que meio que confusa, tentou explicar, mas não ficou muito explicado o porquê. Diz ela que os raios solares, por a Terra estar entre o Sol e a Lua, né, esse eclipse tornava ela de maneira avermelhada. Mas, biblicamente, nós observamos que a Lua realmente ela muda de cor. Para quê? Para que seja isso um sinal. E eu confesso para vocês que quando começou essas tetras de luas de sangue e terminou até a quarta tétrade, eu fiquei meio que decepcionado porque aparentemente nada aconteceu. Mas nós vamos ver que nós estudamos sobre Páscoa, né, sobre as festas judaicas e o que elas significavam
Nós vimos que a Páscoa não somente significa, mas como literalmente Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Então, quando o propósito de Deus, quando estabeleceu a Páscoa, foi que a Páscoa apontasse para Cristo, aquele que foi prometido lá no Éden, que iria pisar a cabeça da serpente, iria esmagar a cabeça da serpente, dando vitória para toda a raça humana. Então nós vemos que a lua de sangue, a primeira lua de sangue, ela aconteceu exatamente num dia de Páscoa. Então, como nós vemos em Joel, é só ligar os pontos em Joel e em Gênesis 1 e 14. Se você somar todos esses versículos, você vai entender que Deus fez com que a trajetória do eclipse lunar acontecesse exatamente num dia de Páscoa. Deus, no starter inicial, quando fez os céus e a terra, a lua, todas as coisas, ele colocou num ponto exato para que na sua trajetória, nas suas órbitas, como é conhecido na astronomia, ele pudesse estar nesse dia de Páscoa de 2014, acontecendo como um sinal para os nossos dias. E qual que é esse sinal? Esse sinal vai falar a respeito de que isso iria acontecer antes que chegasse o dia do Senhor. Então, essas luas de sangue são algo apontando para o dia do Senhor. E o que é o dia do Senhor? O dia do Senhor é o dia da vingança, e nós conhecemos que esse dia é como o dia de Deus prestar conta, Deus acertar contas com o povo de Israel. Nós vemos que o povo de Israel pecou grandemente e sobre ele está o juízo de quem os sacerdotes e os moradores de Jerusalém pediram, dizendo: se Jesus é um justo, que o sangue dele seja sobre nós e sobre os nossos filhos. E aí, então nós vemos que o povo de Israel foi castigado duramente, mas não plenamente. A plenitude do julgamento do povo de Israel será para aqueles que não receberam Jesus como Messias. Entenda que, como nós já falamos, os judeus, boa parte deles, boa parte não, mas uma parte deles, hoje reconhece Jesus como Senhor. Reconhece Jesus como seu Messias. E o Jesus que nós conhecemos, Jesus da Bíblia, esse Jesus do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, esse Jesus que apóstolo Paulo fala, esse Jesus que o médico Lucas ele comenta. Então, esse Jesus eles acreditam. Então, para esses judeus, haverá o arrebatamento, coisa que não aconteceu e que vai acontecer, e eles serão levados nesse arrebatamento, fazem parte da igreja. Na verdade, eles são o povo de Deus original. Veio para o que eram os seus, e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, de serem chamados filhos de Deus. Olha lá. Então essa primeira parte, essas luas de sangue, elas vêm dando um significado para algo que está para acontecer. Então nós entendemos que essas luas de sangue, elas estão como uma linguagem sem palavras, dizendo alguma coisa para nós. Então vamos ver, interpretando. O que é Páscoa? Páscoa é o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus é a nossa Páscoa. Segunda lua de sangue foi Tabernáculos. O que é a festa de Tabernáculos? Só lembrando, a festa de Tabernáculos significa o reino milenial de Cristo. No meio dessas festas, nós vemos exatamente a palavra de Joel se cumprindo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Nós vemos que a terceira lua foi na Páscoa, mais uma confirmação. Deus está dizendo: alô, eu estou dizendo para vocês que Jesus, ele é o vosso Cordeiro Pascual e que vai chegar para vocês
a festa de tabernáculos. Olha que coisa maravilhosa. Então esses 4 sinais, e inclusive, né, vou passar para vocês aqui, ó, não sei se vocês estão notando, é de propósito que essa quarta lua de sangue está maior do que as outras. Por quê? Porque essa quarta lua de sangue, no dia 28/9/2015, aconteceu algo especial. Ela foi uma superlua, chamada pelos próprios astrônomos. Superlua, o que é uma superlua? É evidência em cima de evidência. Então Deus está dizendo, pá, olha só o que eu estou dizendo para vocês. A festa de tabernáculos, ou seja, o reino milenial está chegando para vocês. Lembra que os discípulos, eles, lá no livro de Atos, perguntaram para Jesus, quando tu restaurará o reino a Israel? E Jesus disse, a vós não pertencem saber as épocas, as datas, mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha que coisa maravilhosa. Jesus não deu este sinal para os seus apóstolos, mas está dando para a igreja dos dias de hoje, muito nítido, que o reino milenial vai ser restabelecido para o povo de Israel em pouco tempo. Jesus está dizendo isso muito afirmamente. Deus está denotando isso. Deus está escrevendo lá no céu que Jesus vai reinar na festa de tabernáculos. Outra coisa muito interessante é no dia 23/9/2017, cumpre-se o sinal de Apocalipse 12. E o que é o sinal de Apocalipse 12? Eu leio para vocês esse texto, que é muito importante a gente pensar nisso. É algo que Deus realmente revelou para os nossos dias. Nós vamos ler aqui, depois eu comento o que é esse sinal. Vamos ler a Bíblia e interpretá-la. Apocalipse 12 diz assim, eis então que surge nos céus um portentoso sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de aflição, pois estava para dar à luz. De repente, apareceu um outro sinal no céu, um poderoso dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, possuindo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra. O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho assim que nascesse. Todavia nasceu-lhe um filho, um homem que reinará sobre todas as nações com cetro de ferro. Nós entendemos que é Jesus. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Vamos interpretar esse sinal aqui. Existe, antes de passar para vocês o vídeo, vamos entender como que esse vídeo, como que esse sinal foi traduzido. Existe um programa de computação gráfica, de orbitais de estrelas e de planetas e etc. da nossa galáxia, do nosso universo, se chama Stellarium. E assim como esse programa tem esse Stellarium, tem outros programas também que são o quê? É um simulador de órbita de planetas e estrelas. Então, um pesquisador estava estudando, eu não sei o nome agora, e esse vídeo eu já quero atribuir a Scott Clark. Ele é um homem que Deus tem usado para interpretar muitos sinais bíblicos. Ele tem acompanhado os vídeos dele, que algumas pessoas fazem a caridade de traduzir, porque a gente não conhece inglês. Mas ele que montou esse vídeo.
E esse vídeo, ele está na internet disponível para todo mundo como um alerta. Mas eu vou reproduzir parte desse vídeo porque é muito interessante. Então, como eu falava desse programa chamado Stellarium, ele faz com que nós possamos avançar no tempo ou mesmo retroceder. Nós podemos colocar uma data e esse programa nos mostra a órbita exata de cada estrela, cada planeta, da onde a gente quiser ver. E interessante que foi se colocado nessa data de 23/9. E o que acontece nessa data do dia 23/9? Muitas coisas acontecem, eventos de camadas. São muitos eventos, um em cima do outro. Então vamos lá, o que acontece? Festa de trombetas. Neste dia vai acontecer uma festa de trombetas. E o que é exatamente festa de trombetas? A festa de trombetas, como eu já expliquei para vocês, é a festa que o povo tocava-se as trombetas e entrava-se num novo período, um novo ciclo. E esse período era reconhecido pela lua nova. Então o calendário todo e todos os sinais dos judeus eles enxergam pelas luas. E nós conhecemos cientificamente, através da ciência comum, né, do senso comum, que a Lua ela realmente influencia nas marés, a Lua ela influencia nas plantações, a Lua influencia em todo o sistema da Terra. E eles olhavam para a Lua e viam essa festa para se cumprir. Essa festa de trombeta aponta exatamente para o arrebatamento de Jesus, do arrebatamento da igreja, né, por Jesus. Nós vemos que esse programa, eles pegaram e começaram a mexer nas datas e colocaram agora essa festa de trombetas. E o que é essa, e o que a data dessa, o que a data dessa festa de trombeta mostrou? Um alinhamento muito exato desse sinal de Apocalipse 12. E como eu li para vocês, a profecia começa dizendo que surgiu nos céus um portentoso sinal. O que é um portentoso? É um enorme, um sinal muito grande. É um sinal que seria visível. Seria esse sinal, né, de Apocalipse 12. E agora para vocês o vídeo, né, e nós vamos comentar esse vídeo. Antes disso, eu esqueci de falar disso aqui. Olha que coisa interessantíssima. Estava circulando na internet, um desses homens falou, né, esses homens de Deus falou que esses sinais das luas de sangue, juntamente com o eclipse, e esse sinal do Apocalipse 12, eles eram eventos em série, em cadeias. E teve um que começou a ver essa questão de datas também. Então nós vemos que do dia 15/4 de 2014 até o dia 23/4 de 2017, nós temos 1.260 dias. E esse número de 1.260 dias, ele é muito conhecido para quem estuda as profecias. Ele faz parte de períodos. Daniel, ele fala de 1.260 dias. Nós vemos que João, no livro de Apocalipse, também fala 2 vezes da parte de 1.260 dias. E o que é 1.260 dias? São 3 anos e meio, né? Meio período da grande tribulação. Eu não estou dizendo com isso que nós já estamos na grande tribulação, mas esse 1.260 dias é um conjunto. Ele, dentro desses 1.260 dias, tem um conjunto de sinais. E o que esse conjunto de sinais dizem? Vamos interpretar. Páscoa, Jesus está dizendo, eu sou o Cordeiro Pascual. Tabernáculos, Jesus está dizendo, eu vou governar no reino milenial.
eclipse no meio para confirmar a profecia de Joel. Nós vemos Páscoa de novo, tabernáculos de novo com uma superlua, Deus falando bem alto que ele seria o rei do reino milenial, o rei Jesus. E nós vemos que o sinal de Apocalipse 12, num dia de trombetas, dizendo: eu vou arrebatar a minha igreja. Então tudo isso faz um conjunto de sinais de camadas sobre camadas. E nós vemos acontecendo outro evento muito importante, que nesse ano exato de 2017, como nós vimos, o calendário judaico é do ano 5.777, nós vemos que esse 5.777, como a gente já estudou, é algo profético também, que fala a respeito, se olharmos pela numerologia bíblica, nós vamos ver que o número 5 é o número da graça, o número 777, ou melhor, o número 7 é de completude, de algo completo, mas quando fala 3 vezes 7, 3 vezes o número 7, é algo de completude total. É como se o calendário judaico falasse: o tempo da graça se findou. Ou como nós vimos no livro de Romanos, diz que quando a plenitude dos gentios acabassem, o endurecimento do povo de Israel iria acabar. Então, nós vemos o tempo da plenitude dos gentios, ou seja, o evangelho para a pregação do evangelho para os gentios acaba, né? Na plenitude dos gentios acaba, e entra agora o amolecimento do coração do povo ao Senhor, do povo judeu a Deus. Então, nós vemos agora nos dias de hoje que o povo de Israel está voltado para o Messias, voltado para Deus, com seu coração sensível ao arrependimento. Eles desejam ardentemente o Messias, eles estão buscando isso, eles estão com as suas orações pedindo a vinda do Messias. Então, nós vemos que, além disso tudo, nós vemos que os judeus eles estão em um tempo de jubileu, né, do ano 50º. Então eles estão passando por um período de 7 vezes 7, que são 7, o jubileu, no caso, é o 50º ano, mas o que é isso? Depois de 7 períodos de 7 anos, o 50º ano seria período de restituição. E o que é restituição? A restituição para o povo de Israel era como se fosse assim: vamos supor que um judeu ele se endivida ao ponto de ter que vender as suas terras, as suas posses que recebeu da sua família por herança, e a sua terra ficou com outro judeu. Então, esse judeu, no ano do jubileu, ele é obrigado, né, pela lei, a devolver todas as terras do seu irmão, do outro judeu. Então, isso é algo simbólico. Jubileu tem um simbolismo espiritual. Qual é o simbolismo espiritual? O simbolismo espiritual do jubileu é: a terra ela passou a ser o reino de Satanás durante 6.000 anos. Nós vemos que quando Adão pecou, não foi algo tão simples. Ele, quando pecou, ele contaminou toda a sua descendência, ele tornou toda a sua descendência escrava do pecado e também passou a posse da terra, do planeta Terra, para Satanás. Porque Deus deu para Adão. Só que Adão, quando pecou, ele se tornou escravo, e é exatamente o que o pecado faz com a gente, nos deixa escravo. E nós vemos que o povo de Israel, o povo da terra, está novamente a ponto de receber esse governo novamente. Ou seja, o próprio Cristo vai tomar esse governo para si e também para a sua igreja. Nós vemos no final do período da grande tribulação, o reino milenial será estabelecido a Cristo e a sua igreja e ao povo de Israel. E é exatamente isso que o livro de Atos,
os apóstolos perguntam para Jesus e Jesus não responde. Mas nós vemos que esses sinais respondem isso. O reino vai voltar a ser de Israel, de ser do seu Cristo, do Messias, da igreja, ou seja, ter posse novamente de pessoas. Satanás vai ser preso, o seu domínio vai ter fim durante 1000 anos, vai ter uma pausa durante 1000 anos, e nós vemos que esse jubileu ele representa exatamente isso, a restauração. Jubileu, ele representava para um judeu a restauração das suas terras. Agora, para nós, como seres humanos, significa a restauração da terra para o governo de Cristo e do ser humano novamente. Amém? Nós não falamos ainda do sinal, mas eu quero te mostrar como que é importantíssimo esse sinal. Vamos lá, o vídeo vai iniciar agora. Revelation 12, Apocalipse 1 12, and nós 2. lemos, né? Eu vi um And grande I saw a great sign in the heavens. A woman Uma mulher. clothed with the sun, a constelação de Virgem vestida de sol, with the moon e a lua sobre under os her seus feet. pés. Olha o alinhamento, é importante que você entenda esse alinhamento. And on her E head a uma crown coroa, of 12 essa stars. constelação que vocês estão vendo é a constelação de Leão, só que essa constelação de Leão só possui 9 estrelas. Como que nós podemos dizer que é 12 estrelas? Porque vai se alinhar mais 3 planetas. E planeta, ele significa estrela errante. Vênus, Marte e Mercúrio vão se alinhar formando 12 estrelas, juntamente com as das constelação de Leão. E aí nós vemos que Júpiter, ele entra And being pregnant, em she órbita cried como out se in fosse labor no and ventre in pain to give birth. da constelação de Virgem, e fica ali durante 42 semanas dando voltinhas, como se estivesse em período de gestação mesmo, se mexendo dentro da barriga. E nós vemos que no dia 23 de setembro ele sai. Período de 9 meses. Olha This que great coisa sign linda. occurs on the E aí Feast nós of vemos Trumpets, um an appointed time awaiting parcial its dessa prophetic fulfillment. festa, This sign ou will melhor, occur on September desse evento 23rd, de 2017. Apocalipse 12. E o que é interessante é que esse texto fala que há um arrebatamento. O filho foi arrebatado. Que coisa importante. Nós vemos que o filho, né? Quem seria esse filho? Nós vemos que a Bíblia traz a igreja como o corpo de Cristo. Jesus realmente é o Filho de Deus. E Jesus, na verdade, ele já foi arrebatado, né? Há quase 2000 anos atrás. Eu digo quase porque o calendário conta o nascimento de Jesus como o ano 4 da nosso calendário, né? Há uma diferença de 3 anos e meio, 4 anos mais ou menos que fizeram errado aí, depois não quiseram consertar. Mas nós vemos aí que mais 33 anos, que foi o período do ministério de Jesus. Então, nós estamos no ano 2017, então 33 menos 17 daria menos de 2000 anos. Então, quase 2000 anos Jesus já nasceu. Mas o que é Jesus? Jesus é a cabeça da igreja. Nós vemos que sempre no nascimento a cabeça nasce primeiro. Só que o corpo é a igreja. Então nós acreditamos que esse varão que nasceu é a igreja. E nós nos deparamos neste texto com uma palavra que fala que o varão foi arrebatado. Então, este sinal é ligado ao arrebatamento. E nós sabemos que essa criança que nasce é a igreja. Então, esse sinal é ligado com o arrebatamento da igreja. E quando acontece esse sinal? Num dia de trombetas. O que é dia de trombetas? É uma figuração de arrebatamento. Então, tudo converge, né? Eu não estou dizendo, nós não estamos marcando data que Jesus vai voltar
no dia de 23 de setembro. Porém, há uma grande possibilidade de Jesus voltar nesse dia. Há uma grande possibilidade também de esse conjunto de sinais apontar para o próximo ano. Há uma grande possibilidade também de Jesus apontar que o tempo é chegado. Então nós não podemos dizer exatamente que Jesus volta este ano, dia 23 de setembro, mas há uma grande possibilidade que Jesus volta num dia de trombetas. E como nós aprendemos, dia de trombetas geralmente não é marcado uma data fixa, mas é sim contemplado pela lua, né? O dia que eles enxergam a lua nova. Nós vemos que esse sinal é um conjunto de 1260 dias, ele aponta para jubileu, ele aponta para arrebatamento, como é festa de trombetas, ele aponta para arrebatamento da criança, ele aponta para a igreja. É algo que nós estamos dizendo que o tempo é chegado de o Messias reinar na terra. Só que antes disso nós temos 7 anos de tribulação. Mas nós entendemos que os 7 anos de tribulação não é para a igreja. Então, prepare-se, igreja. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E a Bíblia diz, quem tem essa esperança, aleluia, santifique-se a si mesmo, assim como ele é puro. Amém? Deus abençoe. Daqui a pouco nós vamos gravar o próximo e último sinal. Deus abençoe.